Oi, gente, bom dia para vocês. Como é que vocês estão? Hoje eu acordei mais cedo e já me alimentei um pouquinho da palavra. Eu abri aqui em Isaías 45. Eu vou ler o versículo 2 e o 3. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. A profundidade dessa palavra para mim. Muitas das vezes tem pessoas que interpretam, né, a palavra, essa palavra como tesouros escondidos, riquezas encobertas, como alguma coisa material, um bem material, dinheiro ou status, mas não. Eu entendo como tesouros escondidos, riquezas encobertas. Abrirei os portões de bronze, as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. Tem muitas coisas que fazem com que a gente fique trancados dentro de nós mesmos. E exatamente essas coisas nos fazem esquecermos de nós mesmos, os tesouros que tem dentro da gente, escondidos, as riquezas que nós temos, os dons que Deus nos deu. A gente acaba ficando tão tem tanta obsessividade por alcançar coisas que a gente acaba esquecendo que quem está diante de nós é o Senhor. Ele que endireita os nossos caminhos. Ele que vai lá e vê se você estava indo torto, ele vai te endireitar. E nesse endireitar de Deus, ele consegue fazer com que encontremos em nós mesmos as riquezas encobertas, os tesouros. E ele ainda fala: eu te chamo pelo nome. Eu posso estar lá longe, fazendo coisas que não agradam a Deus, não cumprindo a ordem que ele deixou para mim, mas ele vai lá e me chama pelo meu nome. Ele vai lá e endireita os meus caminhos e me mostra as riquezas escondidas e encobertas que estão dentro de mim. A leitura da palavra aqui, eu vou continuar porque, assim, para vocês verem a profundidade dela. E vou me permitir trocar o nome, né? Que Deus me perdoe se isso não for permitido, mas eu vou me permitir isso, porque eu estou me reencontrando, tanto espiritualmente quanto emocionalmente, e eu tenho dado muito valor ao meu nome. Por amor do meu servo, então eu vou colocar por amor da minha serva Merilene e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome, te pus sobrenome. Meu nome é Merilene de Paulo, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Para que saiba até ao nascente do sol e até ao poente que além de mim não há outro Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Quando a gente começa a entender que o nosso processo é um processo que Deus nos permite passar, a gente começa a ver o processo com gratidão para entender o propósito. Porque para todo processo tem propósito. Você está num processo de estudo para fazer um concurso público ou mesmo uma prova de faculdade, o processo é difícil. Você tem que se ligar ali para poder você
cumprir aquele processo. É difícil, você tem que se concentrar, você tem que ler, você tem que estudar. Mas qual o propósito? Não é alcançar um objetivo? E é isso que Deus faz com a gente. Às vezes a gente pensa que estando lá no fundo do poço é onde mais dói, mas é lá que Deus mostra: eu sou. Porque muitas das vezes a gente pensa que a gente é alguma coisa. Às vezes a soberba entra e você diz: eu posso, eu faço, eu aconteço. Aí Deus vai lá, endireita o seu caminho torto, te coloca na posição que Ele quer e diz assim: eu sou, mas também te reconhece pelo seu nome e sobrenome. Olha a importância disso. A gente sabe que Deus é e nós estamos debaixo da proteção dele. E é para ele que nós vivemos. No versículo 7, tá: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E a palavra de Deus, ela é tão sublime, né? É tão aconchegante que quando você começa a ler e começa a colocar, né, a palavra de Deus diante da sua vida como uma ferramenta para vencer o dia a dia, você começa a usar a sua fé. E daí os dias podem estar mal, você pode estar ruim de saúde, financeiramente, você pode olhar para um lado, olhar para o outro e não encontrar solução. Mas se você olhar para o céu, se você tiver uma fezinha do grãozinho de mostarda, essa sua fé, ela vai se transformar a tal modo que vai florescer, vai frutificar. E é isso que Deus faz. Eu tô entendendo essa fase como um reencontro com Deus e comigo mesma. Porque, como eu já falei, eu vivia no 220. Antes de estudar, de ter o meu emprego, eu era de uma igreja que eu era dirigente de círculo de oração. E a minha vida era voltada somente para a obra de Deus. Eu não ligava para essas coisas de materiais, assim. Eu não tinha esse tipo de ambição. Eu não estou dizendo que a gente não tenha que ter, que eu sou muito grata a Deus por ter feito meu curso normal, por ter feito minha graduação, minha pós-graduação, por ter passado em 3 concursos e Deus me abençoou, entende? Eu não estou dizendo que a gente não tenha que lutar, mas que quando a gente lutar e conquistar alguma coisa, que a gente nunca esqueça que quem fez foi Deus. Ele que faz. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Quando você começa a esquecer que foi Deus que fez, que foi Deus que te deu, que foi Deus que te deu inteligência, sabedoria, quando você começa a esquecer isso, ele vai lá e te coloca no cantinho e vai ter uma conversinha com você. E ultimamente eu tenho tido essa conversinha com Deus e tem sido muito agradável, porque eu tenho recebido o colo dele e sabedoria para lidar com as situações. Então hoje no meu vídeo eu quero deixar para vocês assim, gente, eu ainda estou debilitada no sentido de não estar ainda do jeitinho que eu tenho que estar para estar funcionando 100%. Por conta de horários, de dormir, de acordar, de comer. Ontem eu fui almoçar 5 horas da tarde. Eu tenho sentido falta de apetite, eu tenho sentido muita dor de barriga. Essas coisas todas ainda estão acontecendo comigo. Eu ainda estou no processo de tratamento, meu cabelo cai. Mas isso não está mais me preocupando tanto, porque eu quero deixar para vocês aqui uma palavra de fé. Tudo que a gente colocar nas mãos de Deus, né,
É como se a gente, por exemplo, contratasse um advogado. A gente pega todos os nossos papéis e entrega na mão do advogado. A gente tem que confiar nele, não é? E quem vai julgar a causa é o juiz. E a mesma coisa eu quero falar para vocês. Se você começar a entregar todos os seus problemas aos pés do Senhor, pedindo ao Espírito Santo sabedoria para lidar com as situações, com as emoções, com o dia a dia, com as batalhas, o Espírito Santo ele vai colher suas lágrimas. Ele vai colher as suas lágrimas e vai levar até o Pai, que é Deus. E Deus, através do Espírito Santo, ele vai olhar para você, vai ver seu coração quebrantado e vai te tirar de qualquer situação que você estiver enfrentando. Por mais que você tenha que passar mais um pouquinho para entender que é Ele que quer que você se volte para Ele, por mais que demore um pouquinho, mas vai chegar a hora, o momento que você vai falar, não, é isso mesmo, eu tenho que liberar, né, todas as minhas ansiedades aos pés do Senhor, porque o Espírito Santo vai colher a minha lágrima e vai levar até a Deus. E aí tá escrito na palavra, né, que o Deus, ele olha para o coração quebrantado, o coração contrito, o coração que está diante dele com retidão, com desejo de estar perto dele, e aí ele começa a abençoar. Eu hoje tô falando sobre isso, gente, porque ontem eu fui muito impactada com essa palavra e muitas coisas têm mudado no meu emocional, muitas mudanças, muitas mudanças. É uma reforma dentro da nossa cabeça quando a gente passa pela depressão, mas é pro bem, a gente vai ficar bem. Na depressão, a gente entra num poço que fica tudo escuro. No início, né, antes de você começar a tratar, você só sente a escuridão. Mas depois você olha para todos os lados e você vê paredes, você não consegue sair dali. E na palavra de Deus mesmo tem muitos casos assim, né? O caso de Elias, que ficou na caverna por medo, né? Medo de uma rainha que ameaçou ele da morte. E ele ficou dentro da caverna com medo. Mas o anjo ia lá alimentar ele, né? Com pão e água. Daniel, na cova dos leões, ele ficou dentro da cova. Mas os leões não fizeram nada com ele. Mas imagina como ele estava se sentindo lá dentro. Ele teve que buscar a ajuda de Deus, com certeza. Ele não ia ficar ali de frente pro leão, se achando o Daniel. Não. Ele tinha que botar à frente dele Deus, pro leão não ver, né, a carne dele. Tem também a passagem do Jonas, né? Jonas que desobedece a Deus, vai pro barco e lá no barco ele começa um temporal e ele sabe que é pela desobediência dele. E aí ele pede, lança-me ao mar. Ele sabia que se ele fosse lançado ao mar ele ia morrer. Mas não, a baleia engoliu ele e ele ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga da baleia. Gente, vocês já pararam para pensar o processo que ele deve ter passado dentro da barriga da baleia? Sem comer, sem beber, o cheiro não deveria ser bom. Ele passou um processo ali dentro também. Então, assim, vamos começar a colocar a nossa enfermidade como um reencontro. A gente vai ter oportunidade de olhar para um lado e olhar para o outro e não ver ninguém, mas a gente vai olhar para Deus e olhar para nós mesmos. Quando a gente fizer isso, a gente vai aprender a se amar, a gente vai aprender a se cuidar, a gente vai aprender a confiar em Deus e a gente vai vencer toda essa batalha, que não é fácil, eu sei. Eu tô tentando vencê-la e eu vou conseguir. Em nome de Jesus eu vou conseguir, tá? Hoje meu vídeo vai ser de motivação.
diante da palavra de Deus, diante de coisas que Deus colocou no meu coração, tá, gente? Um beijo para vocês, tenham um bom dia, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho e é isso. Eu espero que vocês fiquem bem. Qualquer um que estiver passando nesse momento por depressão, por ansiedade, por qualquer tipo de coisa assim, olha pro alto, pede socorro, chora nos pés do Senhor. Um beijo para vocês.